Olá! A mobilidade urbana ou a falta dela é um dos temas mais discutidos quando falamos em qualidade de vida nas grandes metrópoles contemporâneas. O Rio de Janeiro passa por um período de transformações radicais, que tem como objetivo mudar a cara da cidade para as Olimpíadas de 2016. A derrubada do elevado da Perimetral é apenas uma dessas novidades que nós vamos conversar aqui no programa. No estúdio, eu recebo os deputados Luiz Paulo e André Siciliano. Queria começar falando justamente por esse assunto que eu falei na introdução do programa. O carioca vai sentir falta da Perimetral? O carioca e o fluminense, né? Porque a Avenida Perimetral, ela não é uma via da cidade, ela é uma via metropolitana, porque dá acesso à Avenida Brasil, a linha vermelha e a Ponte Rio-Niterói. E a retirada de circulação da Avenida Perimetral já está afetando fortemente a circulação viária na região metropolitana, principalmente a partir de agora, com o retorno às aulas. E vai agravar mais ainda, porque em poucos dias estará interrompido também o fluxo do mergulhão da Praça 15 e será colocada mão dupla na Avenida Rio Branco só para ônibus e táxis. Isto é, todo o fluxo oriundo da Zona Sul vai ficar engavetado quando se dirigir ao aeroporto pela linha vermelha ou pela Brasil, ou a Niterói São Gonçalo pela ponte. E o próprio fluxo ao centro da cidade de veículos, de carros e ônibus também ficará profundamente prejudicado. Então, eu estou antevendo que teremos uma Copa do Mundo que o legado que a população vai receber é o congestionamento e a péssima qualidade do transporte coletivo. O senhor concorda, deputado? Na verdade, o Rio de Janeiro se ressente, o Estado como um todo, falta de investimento nas vias. Nós temos visto nos últimos anos algumas obras importantes que saíram do papel e a gente espera que a médio prazo se melhore muito a acessibilidade. Agora, nós temos um problema de fundo. Nós temos no estado do Rio de Janeiro quase 80% da população vivendo na região metropolitana. E essa população trabalha, em sua grande maioria, mais de 55% na capital. Esse deslocamento diário é um problema sério. Nós, na Baixada Fluminense, sofremos muito. Um morador do município de Japeri leva mais de 3 horas para chegar ao seu trabalho. Então, são obras importantes, ao exemplo do Arco Metropolitano, que vão melhorar, tirar o tráfego de caminhões da Avenida Brasil, da Presidente Vargas. A gente espera que essas obras, também como a Transolímpica, possa vir melhorar a mobilidade para a capital, o acesso. Porque, na verdade, o trabalhador, em sua grande maioria, trabalha na capital e se desloca diariamente, se perdendo entre 5 e 8 horas diárias para vir buscar o sustento aqui na capital. No caso dos moradores da Baixada Fluminense, a derrubada da Perimetral piora a situação? Ou as vias alternativas estão dando conta? Na verdade, o que você está buscando é amenizar o problema, porque a capital aqui tem algumas obras importantes e eu acredito, ao contrário do deputado Luiz Paulo, logicamente, nesse momento a gente vai sofrer com o problema de deslocamento. Mas a médio prazo, eu acho que a solução são as obras de infraestruturas, principalmente túneis, né, que estão sendo construídas aqui na capital, que vai melhorar essa mobilidade aqui no centro. Olha, eu verifico que, infelizmente, nós perdemos 7 anos na área da mobilidade urbana, porque não há nenhum planejamento de transportes na área metropolitana. E vou te dar um exemplo. O prefeito Eduardo Paes, entre as trans, que são os BRTs, ele já fez lá na Barra da Tijuca, a Transoeste está em construção, a Transcarioca, que vai ser inaugurada
ainda esse ano. E está previsto até as Olimpíadas, né, que já está em construção também, a Transolímpica. E neste momento ele está licitando a Transbrasil. O que é a Transbrasil? É um BRT que vai sair de Deodoro, no eixo da Avenida Brasil, em direção ao centro da cidade. Vai circular onde tem as faixas seletivas de ônibus hoje. Tem uma em cada sentido. Ele vai tomar mais uma faixa para cada lado, para ter ônibus articulado direto e parador. E os ônibus que vêm da Baixada Fluminense? Os ônibus de Japeri que vêm pela Dutra? Os ônibus de Petrópolis e Xerém que vêm pela 040? O que vai acontecer? O secretário de Transporte nunca conversou do Estado com o do município. Porque você tem que projetar, o Estado já devia estar licitando o projeto de 3 BRTs. Pela 040. 040 é Rio Juiz de Fora. Saindo lá de Xerém, depois do posto de pedágio, e se conectando com a Transbrasil no trevo das Missões, que é onde a 040 chega. Tem um segundo BRT na Dutra, vindo da entrada de Japeri até o trevo das Margaridas, se conectando com o BRT Transbrasil, que está chegando de Deodoro. E um terceiro BRT, que seria pela Via Light, saindo do centro de Nova Iguaçu, já que a Via Light vai ser estendida até a Avenida Brasil, hoje ela está até a Rio do Pau, e também se integrando ao Transbrasil. Aí você teria um sistema de trans por ônibus interconectado. Mas a gente está falando isso, mas o secretário não age. Ele está no mundo da lua. 7 anos perdidos. É muito tempo, né? Então, é por isso que as coisas não caminham. O município do Rio de Janeiro, por mais que ele se mexa, às vezes certo e às vezes errado, ele não pode solitariamente definir o que vai acontecer na região metropolitana. Ele tem que trabalhar, né, junto com os outros municípios. E para trabalhar junto com os outros municípios, aí que vale a intervenção do Estado, as políticas metropolitanas de transporte, uso do solo, habitação, etc. É por isso que eu digo que hoje nós não estamos discutindo mobilidade urbana, né? Nós estamos discutindo a imobilidade urbana. Outra coisa também que a gente tem que focar são os investimentos que precisa melhorar o trem, por exemplo, o transporte ferroviário e o próprio metroviário, né? Porque ao longo dos anos não se investiu na melhoria, quer seja da sinalização, quer seja com novas composições, novos trens, e isso vem sendo feito nos últimos anos. Mas a gente sabe que você não consegue comprar um trem hoje imediatamente. Um trem você compra 2, 3 anos a demora para chegar. O Estado comprou mais de 60 composições, a gente espera que isso possa melhorar. Agora não adianta ter um trem novo com a sinalização, com a ferrovia antiga, velha, né? Então precisa também melhorar a sinalização para que você possa ter um intervalo menor entre as composições e para que a gente possa também ter investimentos no metrô e nas barcas, porque toda a acessibilidade da capital se dá através, quer seja, né, dos ônibus, como o deputado Luiz coloca bem, a possibilidade de ampliação, do trem e o próprio Pavuna, ligando ali Pavuna à capital aqui. Na verdade, essa interligação que se deveria ter buscado há um tempo maior era melhorar o transporte ferroviário até o metrô na Pavuna, para que pudesse ter, reduzir o número de ônibus, inclusive, transitando na capital, na Avenida Brasil. Mas, como eu disse, foram anos e anos sem investimentos. O governo do estado atual tem feito alguns investimentos, compraram um trem, barcas, e a gente precisa se falar. Os municípios da região metropolitana precisam, como disse também o deputado Luiz Paulo, ter uma articulação, e o Estado tem que fazer esse papel, juntamente com a capital. A exemplo, Luiz, agora municipalizou-se a linha vermelha. Aí você vem na linha vermelha, o trecho que é capital está bem pavimentado. Você pega o trecho de São João, Duque de Caxias, tem buracos, tem falta de sinalização. Então,
tem que se falar. Esses municípios da região metropolitana precisam interagir e o Estado tem esse papel de articular esses municípios da região metropolitana. Os senhores acham que os BRTs que já estão funcionando são uma boa solução? Olha só, BRT é uma solução que tem que ser empregada e analisada caso a caso. Não pode ser panaceia, isto é, não pode ser uma solução para tudo. Se me perguntar, é uma boa solução o BRT Transoeste? No meu entendimento, acho que sim. Até o trevo da Alvorada, isto é, Américas com Ayrton Senna, onde tem a Cidade da Música. Porque ali faz a integração com outro trans, o Transcarioca. Até ali é solução. O Transcarioca, eu já acho que ele vai nascer congestionado. Porque há uma década atrás, quando eu estudei esse corredor, já tinha volume de passageiros suficiente para pegar metrô. Então, acho eu que ele já vai nascer no toco, quer dizer, no seu limite. Agora, da interseção das Américas com a Avenida Alvorada, onde tem a Cidade da Música, em direção ao Jardim Oceânico, já precisava do metrô. Porque vão fazer um outro BRT para chegar ao metrô, que o metrô, o Linhão 1, só chega até o Jardim Oceânico. Jardim Oceânico é aquele bairro que tem aquela igreja circular, né, que chama-se Praça Evaldo Lodge, início da Barra, onde desce a ponte da Joatinga. Então, dali em diante, tinha que ser o metrô até o trevo, para articular com os dois BRTs. Porque senão vai ter, a capacidade do BRT não vai ser, não vai dar vazão à capacidade do metrô. Então, ali não é uma solução, no meu entendimento, correta. A solução do BRT Brasil, sob o ponto de vista de organizar o sistema, o Transbrasil, de organizar o sistema de ônibus, desde que tem esses 3 BRTs que eu te falei, da Rio Juiz de Fora, da Rio São Paulo e da Via Light, como ente organizador, é interessante, mas ao mesmo tempo são eixos concorrentes com o trem. Então eu não vi esse estudo se aprofundar, porque nesse ponto eu concordo com o deputado André Siciliano. Para organizar o transporte da região metropolitana, o maior e melhor investimento que existe é transformar o trem em metrô de superfície. Só em termos de pontualidade e qualidade, porque são 250 quilômetros de trilho. É comprar composições novas? Mas tem que investir na via permanente. O que é a via permanente? Quando você anda no trem, você está em cima do trilho. O trilho está apoiado nos dormentes, e os dormentes estão apoiados no lastro, que é aquela camada de brita. Se você verificar, esses dormentes de madeira já não são mais utilizados, já estão deteriorados. E eles, se permitirem que o trem abra um pouco, acontece descarrilhamento, como o que aconteceu, e o sistema para. Então você tem que vir trocando também a via permanente e uma sinalização de segurança para evitar os acidentes. E cobrir, fechar as estações para que as composições que estiverem com ar-condicionado no verão, ao abrir as portas, não percam sua capacidade, para dar mais conforto, inclusive, também ao passageiro, de ter alento para esperar a chegada do trem. Este é um grande investimento, mas você veja, no último acidente, o secretário de Transporte veio a público e ele que falou isso. Olha, isto aconteceu porque há muitos anos não tinha investimento. Ele esqueceu que está lá há 7 anos. E só vai ter melhorias para 2016, quando ele não estará mais lá, né? E eu pergunto, cadê o legado da Copa? Legado é aquilo que você faz e fica em benefício da população. Na área dos transportes, legado para a Copa não tem nenhum. Obrigada, deputados. A gente vai para um intervalo rápido. O Alerj Debate volta já já. É só um minutinho.